conhecemos outra autoridade ou outra voz que não venha da palavra de Deus. Infelizmente, muitos homens de muitas igrejas e religiões querem ter a autoridade final sobre a vida das pessoas, ou porque querem controlar as pessoas, oprimindo, ou porque não creem na Bíblia, então esvaziam a fé. Isso é muito comum desde o início, quando a gente lê a própria Bíblia, já no tempo do início da caminhada cristã. No primeiro século já havia homens assim, uns que controlavam, manipulavam, outros que esvaziavam a fé. Pensamentos opressores e pensamentos liberais. Foi assim durante séculos e tem sido assim hoje, nas igrejas, nas reuniões, na internet. Há aqueles que acham que conhecem tudo e comandam as pessoas com a sua voz e querem dizer como elas devem viver, como elas devem se comportar. Há líderes que querem regular a vida das pessoas, definindo como elas devem caminhar na sua jornada, e há aqueles que simplesmente ignoram o que a Bíblia diz, defendendo uma desconexão total com as Escrituras, com os textos, com a verdade bíblica. Mas nós que somos cristãos, protestantes, evangélicos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a suprema autoridade, absoluta, nossa única regra de fé. Inerrante, infalível, inspirada. A palavra de Deus é como o martelo que quebra a rocha, como a água que nos purifica, é como a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, no lugar mais profundo do homem. A palavra de Deus está firmada nos céus. A palavra de Deus é Jesus. A própria Bíblia afirma que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E foi a palavra de Deus que nós acabamos de ler. O texto de Romanos capítulo 5, ele é um dos textos talvez mais importantes de toda a Escritura, porque a justificação, o tema da justificação, ou a doutrina da justificação, como a gente quiser chamar, talvez seja o ponto central da fé cristã. Eu não li para vocês, mas poderia ler Romanos 1, 16 e 17, onde a Bíblia afirma que a fé é a base da vida cristã. O justo, pela sua fé, viverá. Quando Paulo escreve esse texto, ele nada mais faz do que repetir o que Abacuque escreveu lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. Também não li Efésios, mas poderia ler Efésios 2, 8 e 9, que diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus. E é dom de Deus para que nenhum homem, nenhum ser humano possa estar diante de Deus e justificar-se a si mesmo ou gloriar-se pelas suas próprias ações. O que o texto de Romanos 5 vai nos ensinar? Quando nós começamos a ler o texto, nós percebemos que é um ensinamento muito legal, muito relevante para nós. Primeiro, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você poderia perguntar, como é que você pode afirmar que nós éramos pecadores? Então eu vou responder. Nós cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que nós éramos pecadores. A Bíblia diz neste texto que nós lemos que o primeiro homem rompeu com o Criador e por causa dessa ruptura, todos nós herdamos esse problema. Que problema é esse? É a desconexão com o Criador. E é isso que a Bíblia chama de pecado. Às vezes, os que querem controlar as igrejas e as pessoas dizem que pecado é uma coisa moral, que tem a ver com aquilo que a gente faz, ou com aquilo que a gente toca, ou com aquilo que a gente pensa, ou os lugares onde a gente vai. Mesmo que você seja uma pessoa elegante, ética, honrada, correta, seletiva, com as melhores escolhas, as melhores decisões, ainda assim é pecador. Não é pecador por decisões morais equivocadas. É pecador porque nasceu pecador.
está na natureza humana, está na essência da humanidade. E por ser pecador, o texto afirma que o homem está separado para sempre do Criador. Há aqueles que são liberais, que não creem na Bíblia, que esvaziam os textos, que pregam e ensinam coisas mais relacionadas às emoções, ao bem-estar. E para esses, os homens não são pecadores. Mas a Bíblia que nós lemos afirma que todos os homens são pecadores. Todos. Não são pecadores porque escolheram ser. São porque assim nasceram. Nasceram nesse estado. E o mesmo texto diz que o Criador amou a criatura quando ela ainda era pecadora, quando ela estava separada de Deus. O Criador desejou se aproximar do homem. Isso acontece lá em Gênesis, já no primeiro momento em que o homem rompe com o Criador, Deus entra no jardim e vai atrás do homem, pergunta onde ele está. Já é um movimento do Criador na direção da humanidade. Esse movimento é de Deus, não é do homem. É do Criador, não é da criatura. É o Criador que decide aproximar-se da criatura quando ela ainda está rompida com ele. E por causa dessa ruptura, a Bíblia chama o homem de inimigo de Deus. Não é inimigo que é mau, porque é ruim, porque propaga o ódio, que tem raiva. Não, é inimigo porque rompeu com o Criador. E essa ruptura deixou o homem de um lado e o Criador do outro. Mas a decisão do Criador foi ir na direção do homem. Então, a justificação começa em Deus, nunca no homem. É Deus que faz esse movimento. E essa é a primeira lição do texto, que a justificação começa em Deus. Ninguém pode justificar-se a si mesmo. Primeiro, porque não tem desculpa. O próprio texto de Romanos vai nos ensinar. É a natureza humana que está rompida. Segundo, porque não consegue purificar a si mesmo. Não há homem que se purifique. Eu passei a semana toda orando. Fui para o monte, fui para o mar, fui para a caverna, jejuei. Não vi televisão, não entrei na internet, não falei com ninguém, me isolei. Estou isolado. Ainda assim é pecador. Está separado de Deus. Não é porque a gente acha, ou porque a gente quer destruir o mundo, numa visão apocalíptica. É porque a Bíblia diz. E para nós, cristãos evangélicos protestantes, a Bíblia é a verdade absoluta, infalível, inerrante e inspirada. Então é o Espírito de Deus que está nos dizendo que Deus amou o homem quando ele ainda estava separado dele. E foi Deus que fez esse movimento na direção do homem. Por quê? Porque o homem jamais conseguiria fazer esse movimento na direção de Deus. Está rompido, está separado. É Deus que vai lá. Ninguém pode purificar-se a si mesmo. Não adianta fazer sacrifícios pessoais, isolar-se. Não adianta passar por situações de sofrimento, frequentar a igreja. Esse é o discurso mais comum que a gente tem que ver o tempo todo. Que a quantidade de cultos que você participa, reuniões, eventos, congressos, seminários, workshops, campanhas, que isso expurga, purifica. Mas o homem, como diz o texto, jamais conseguirá purificar-se a si mesmo. Isso é mentira. É uma pregação falsa, um ensinamento falso. O texto de Romanos, no capítulo anterior, capítulo 3, Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não adianta, pode assistir todo o culto que você quiser, participar de 1000 congressos, 1000 eventos, 1000 vigílias, ninguém se purificará, porque é Deus que vai na direção do homem. Isso também vai nos ensinar que entre nós não há mais puros e menos puros, nem mais santos e menos santos. Porque quando Deus se aproxima e justifica o homem, o que Deus faz? Coloca o homem no estado de justiça por causa da sua vontade e não por causa do nosso merecimento. Aí vem a segunda lição do texto, que é muito simples. Por que os cristãos são justificados? Porque Deus assim decreta. É uma decisão jurídica. Imagine você
num tribunal e de repente o juiz vai lá e dá uma decisão, sai uma sentença. Aí o advogado da acusação vai dizer, mas ele não pagou a conta, mas eu defino que ele é justo. Mas ele não merece, mas eu defino que ele é justo. Mas ele não fez por onde, mas eu defino que ele é justo. Mas ele não respondeu a todas as intimações, mas eu defino que ele é justo. Mas ele quebrou todos os acordos que nós fizemos, mas eu defino que ele é justo. A decisão de justificar o homem é de Deus, não porque o homem mereça, mas porque Deus assim decidiu fazer isso gratuitamente. A justificação é um ato de graça. Então, quando a gente fala que é pela graça, quando a gente usa essa expressão graça de Deus, tem a ver com isso, com favor. Não tem merecimento, não tem nem explicação. Tem uma música antiga dos Vencedores por Cristo, bota antiga nisso, acho que em 1968, lá do século XX ainda, que dizem isso. Eu não sei por que Cristo me ama. Não sei por que na cruz se entregou. A música fala sobre esse não saber. Não há uma explicação. É uma decisão exclusiva de Deus. Como diz o texto do Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu gratuitamente. Jesus também vai dizer, ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Há vários líderes na internet, agora, nesse momento, alguns alegando que Cristo nunca ressuscitou, outros dizendo que Cristo foi morto por um ato político, porque ele confrontava o Estado, porque ele se preocupava com o pobre, porque ele enfrentava a injustiça. Então ele foi perseguido por causa da sua justiça. Jesus não foi morto por ninguém, nem pelos judeus, nem pelos romanos, nem por homem nenhum. Jesus morreu porque deu a sua vida voluntariamente. Ele entregou a sua vida para morrer. Não foi um ato humano. Não foi lá porque os romanos decidiram com os judeus e com a religião carregar Jesus. Matem esse revolucionário, ativista social. O que Romanos está dizendo é que não. É que a vida de Cristo, a morte de Cristo foi um ato de Deus, soberano de Deus, decidido por Deus, exclusivo de Deus, feito por Deus, independentemente do que o homem possa ou não fazer. E essa é a segunda lição do texto de Romanos. É que Deus é que faz. Não é a igreja que faz, não é a liderança que faz, não são os pastores que fazem, missionários, apóstolos, ninguém faz nada. Nós aqui não fazemos absolutamente nada, nada. Então os crentes vão dizer, mas eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me preparar, eu preciso me separar. Aí pegam aqueles textos lá do Antigo Testamento, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha do meio de vós. Pega o texto relacionado a ataques, a guerras, a batalhas, a uma aliança antiga entre Israel e o Deus de Israel, trazem para a nossa realidade completamente desconectados do texto, como se fosse o nosso papel nos purificar, nos santificar, nos separar para agradar a Deus. E eu digo a você que não há nenhum tipo de santificação, de dedicação, de culto, de serviço, de oferta. Não há nenhum tipo de devoção ou dádiva que nós possamos dar que agrade a Deus. Nada que a gente faz agrada a Deus. O que agrada a Deus, e aí vem a terceira lição do texto, é que o homem, uma vez iluminado pela palavra de Deus, creia e confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Porque é a fé em Cristo, no trabalho de Cristo, na obra de Cristo, que dá ao homem o acesso livre, gratuito a essa oferta que Deus dá. Qual é a oferta que Deus dá? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. A oferta dada por Deus é dada de forma gratuita, é dada para o que crê. Então a terceira lição do texto é essa: nós recebemos a justificação pela fé. Significa o quê? Que cremos com o coração, com a mente,
e confessamos com a boca que Jesus Cristo, enviado por Deus, nascido de mulher, viveu, encarnou, trabalhou, morreu e morto de cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, mas no dia determinado por Deus voltará e com ele viveremos para todo sempre. Isso confessamos porque cremos. Agora, o que faz o homem crer? O que faz o homem crer é o encontro dele com Cristo. O Espírito de Deus ilumina a mente do homem e ele simplesmente crê. Olhando para a cruz, essa expressão que a gente usa quando canta em várias músicas, olhando para a cruz, que é uma música antiga, um clássico da cultura cristã, que está na harpa cristã, está no cantor cristão, está num monte de hinários, pela cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abriram. Como que ele viu, se você não estava lá, no Gólgota, no monte? Como que viu? Como que os olhos se abriram? Porque a minha mente entendeu? Claro que não, porque se fosse só por um entendimento intelectual, bastava ler o texto, ir à escola, entrar no Google, ou então a gente espalhava cartazes e outdoors por toda a cidade, né? Todos leriam, todos entenderiam. Não, a fé acontece com um encontro pessoal com Cristo. É por isso que os opressores dominam e manipulam as pessoas. E é por isso também que os liberais esvaziam o texto bíblico. Porque muitos frequentadores de igreja, sejam igrejas opressoras ou igrejas liberais, nunca se encontraram com Cristo. São apenas frequentadores de igreja. O encontro com Cristo, ele é pessoal, ele é transcendente, ele é particular, ele é interno, que a Bíblia também vai chamar de novo nascimento, ou de regeneração. Éramos mortos, como diz o texto, estávamos mortos para Deus, mas o Espírito de Deus veio e nos regenerou, nos ressuscitou. E isso não acontece com todos, acontece apenas com aqueles que se encontram com Cristo Jesus. Então não adianta a gente atrair as pessoas com uma igreja super bacana, né? Com o estilo do nosso culto, com o jeito da gente falar, com a música que a gente executa. Igrejas não transformam pessoas em filhos de Deus, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João. Igrejas não transformam pessoas em filhos de Deus. De uma forma geral, cultural, a gente poderia dizer por um clichê da nossa língua: ah, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Pensando na perspectiva da criatura, mas pensando na perspectiva da Bíblia, e nós somos cristãos evangélicos protestantes, filho de Deus é aquele que teve um encontro com Cristo, foi regenerado, justificado e agora foi inserido no corpo, na família, no reino de Deus. E nenhuma igreja tem esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, e esse poder não compartilha com ninguém. É dele, exclusivo dele, para a glória dele. Amém. E é por isso que os opressores trabalham com a ideia da culpa. Quantas comunidades trabalham com a ideia da culpa? Culpa, te acusa, te pressiona. Todos os cultos têm pregações que pressionam. Todos os cultos têm apelo, as pessoas vêm à frente. Há pessoas que vão à frente todo domingo. Quando tinha domingo, todo domingo, né? Toda semana, toda reunião, e vão chorando, quebrantadas, porque elas querem arrancar delas alguma coisa que não sai. É culpa. E elas enchem as igrejas, e dão o seu dinheiro, e dão a sua vida, e dão o seu sangue, e dão o seu tempo, até não ter mais nada para dar. É assim que eles trabalham, culpando. Quem é que sente culpa? Irmãos e irmãs, quem sente culpa é aquele que não foi justificado, porque a justificação, como nos ensina o texto, é um ato soberano de Deus. Ou seja, o que a gente chama, o que significa a expressão
ato soberano. Significa que é exclusivo. Ele tem poder sobre qualquer outra decisão, uma decisão última. Supremo Tribunal Celestial, Espiritual, Cósmico, eterno, como você quiser chamar. Uma decisão última, de forma gratuita. Olha o que o texto diz, nós lemos aqui hoje, capítulo 5. Temos paz com Deus. Romanos começa dizendo isso. Temos paz com Deus. Versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É a primeira coisa que o cristão de verdade tem. Paz. Pode não ter paz na rua, na sociedade, dinheiro. A gente falta paz, às vezes, em muitas áreas da nossa vida. Problema de doença, preocupação com os filhos. Isso tem a ver com a vida. Agora, com relação à vida eterna, a agradar a Deus, a servir a Deus, agora o cristão justificado tem paz no seu coração. Ele não sente culpa, ele não sente peso, ele não se sente acusado, porque Deus o justificou. Significa o quê? Que nós somos inocentes? Não, significa que apesar de não sermos inocentes, Deus decidiu olhar para nós e nos chamar de justos. E porque Deus nos justificou, o que nós fazemos? Somos gratos pela graça abundante que foi derramada sobre nós. Como é que o texto termina do capítulo 5? Não importa o que aconteceu, porque a transgressão não é maior que a dádiva. Eu li isso aqui várias vezes. A transgressão não é maior que a dádiva. Nenhum pecado é maior do que a graça. Nada. A graça é sempre superior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós não temos culpa, não temos peso diante de Deus. Estamos livres. Então eu posso fazer o que eu quiser, né? Se você continuar ensinando isso, dizendo isso, repetindo, todo mundo sai por aí fazendo o que quiser. Esse é o pensamento moralista, opressor, controlador, manipulador da religião que não quer que você seja livre. Como é que pode? Eu ter sido liberto por Deus e agora eu me torno escravo da religiosidade. Como é que pode? Lá no texto de Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, permaneçam livres e firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Mas a religião continua se ficar falando isso, aí cada um faz o que quer. Bom, cada um faz o que quer. Irmãos, nós não somos juízes, nem fiscais. As comunidades de fé são lugares onde os crentes se reúnem para ler a palavra, para agradecer a Deus, para com lágrimas agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Nós não somos juízes, nem tribunais, não regulamos, não supervisionamos, não vigiamos, não manipulamos, não é a nossa função. Até porque, irmãos e irmãs, amigos e amigas da verdade e graça, que homem, que mulher poderá se esconder dos olhos do nosso Deus? Quem poderá fazer algo que Deus não saiba? Ou quem poderá fazer algo que o condenará se foi Cristo que o justificou? O que faremos que poderá nos separar do amor de Cristo? Como o próprio texto de Romanos vai nos ensinar mais à frente. O que nos separará do amor de Cristo? Nada. O que há entre os cristãos, cristãos de verdade, cristãos que nasceram de novo, é compaixão. Até porque, como eu posso criticar o meu irmão Davi se eu também fui alcançado por tamanha graça, por tamanha misericórdia de Deus? É a justificação que nos dá paz com o Senhor, paz com o Senhor. Mas as lideranças, as igrejas, as comunidades continuam mentindo, oprimindo, enganando, manipulando. Então quando você lê a Bíblia e ensina a Bíblia, e só a Bíblia, porque eu não emiti aqui nenhuma opinião minha particular, então você é mal visto, abriu demais, liberou demais, não tem crivo, como o vídeo que eu assisti com o Davi ontem, perdeu o crivo moral. Nós não temos crivo nenhum, não é o nosso papel trazer crivo, regular, nada. O nosso papel é ensinar. E a Bíblia diz claramente que Deus justifica o homem que crê, aquele que crê. Agora, de fato, uma coisa nós temos que admitir: as comunidades de fé estão repletas de homens e mulheres que nunca nasceram de novo, nunca tiveram encontro com Cristo, são religiosos, então se agarram à religião,
completamente. Quando a mulher samaritana se encontra com Jesus, também no Evangelho de João, capítulo 4, ela é surpreendida por ele, ela deixa o seu cântaro, ela vai compartilhar a sua fé. Todo homem, toda mulher que se encontra com Cristo, nunca mais se esquecerá desse dia, desse instante. É um instante único, pessoal. Eu me lembro quantas e quantas vezes eu dei essa aula na escola bíblica. Quantas e quantas vezes eu falei desse tema no seminário. Quando eu termino de dar aula, os alunos dizem assim, puxa vida, agora eu nem tenho mais certeza se eu realmente conhecer Jesus. Bom, mas se você não tem certeza, é porque nunca aconteceu. Porque é impossível ter se encontrado com Cristo e agora eu não tenho mais essa convicção. Você pode ter se encontrado com Cristo num acidente, pode ter se encontrado com Cristo num momento difícil da sua vida, pode ter se encontrado com Cristo de uma forma miraculosa, pode ter se encontrado com Cristo de uma forma suave, dentro da igreja, dentro da Bíblia, dentro de casa. Não tem a ver com o momento do encontro, ou com o tamanho do problema do encontro. Tem a ver com o encontro. Tem que haver um encontro, uma conexão entre o homem e o Criador. E essa conexão só é possível através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós temos que nos questionar é se realmente nascemos de novo. Porque se não nascemos de novo, esse texto nunca vai entrar na nossa mente. Eu vou ter sempre dúvida. Eu vou me sentir sempre culpado, sempre pesado, sempre em dívida com Deus. Então, na hora da ceia, por exemplo, que é muito comum nas igrejas, os irmãos não querem tomar a ceia. Eu não estou preparado. Sabe quando é que você vai estar preparado para estar em comunhão com Deus? Quando, irmãos? Nunca. Não há preparação suficiente que nos torne adequados para satisfazer as incríveis e gloriosas exigências que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a nossa propiciação, porque Ele satisfaz todas as exigências de Deus. Ele nos substituiu e por causa de Cristo, nós agora somos cristãos. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele voltará e com Ele viveremos para todo sempre. Isso não depende de nós. Então, quando tem a celebração da ceia ou do batismo, que deveria ser para nós um momento de alegria, de refrigério, de regozijo, de celebração, quantas vezes essas reuniões são pesadas, difíceis, duras, de acusação, de constrangimento. As pessoas vão tomar a ceia tristes, pega a ceia, choram. Ai, Senhor, me perdoa. Nossa, a ceia deve ser para nós um momento de grande alegria, porque o pão representa o corpo de Cristo partido voluntariamente por nós. E o sangue representa o sangue de Cristo, vertido na cruz, a nova aliança. Então aconteça o que acontecer, irmão, pode acabar o mundo, Cristo viverá para sempre, nós estaremos com Ele. Pode dar tudo errado, não importa, pode ser até que a gente falhe em algum momento da jornada, mas nada poderá nos separar do amor de Deus. Então eu chego na hora da comunidade, na hora da celebração, com o coração pesado, com a mente apertada, com os problemas, com as crises, com as doenças, com os medos, com tudo. Quando a celebração começa, a palavra é lida e a ceia é servida, o Espírito de Deus aquece o nosso coração com a esperança, nos faz lembrar quem somos, quem nós somos. Pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus, justificados na sua presença, e agora a palavra de Deus habita no nosso coração. E se esse corpo, no meu caso, diabético, enfraquecido, se deteriorar completamente, eu ainda tenho outra esperança. Eu sei que no último dia, para ser bem bíblico, para ser bem tradicional, quando soar a última trombeta, nós receberemos do Senhor um corpo glorificado. Amém, irmãos? Amém. Um corpo que não sente dor, um corpo que não se deteriora, um corpo que vive para todo sempre. Por quê? Porque merecemos? Porque demos dízimo a vida inteira? Porque frequentamos igreja? Não, irmãos, porque Cristo nos justificou. E se Cristo nos justificou, quem poderá nos arrancar das suas mãos? Jesus disse isso. As minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu,
me deu, ninguém as arrancará da minha mão. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Quem nos intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? São os que foram justificados, que agora estão livres, libertos, em paz com o Senhor. A justificação tem essa beleza peculiar. É a certeza que agora nós temos paz com Deus. Deus está do nosso lado. É o nosso Senhor, nosso Criador. Estávamos mortos. Ele agora nos reconectou, nos deu vida. O que mais nós vemos hoje é confusão de todo lado. As pessoas estão confusas. Os ensinamentos são confusos. Completamente. Mas a palavra de Deus é luz. E ela traz luz e clareza ao coração de todo aquele que crê. Então, quando você participar da ceia, a primeira coisa que você tem que pensar: eu nasci de novo ou não? Tive um encontro com Cristo ou não? Se não teve, então hoje é o dia, é a oportunidade que você possa, nessa noite, ter um encontro verdadeiro, claro, transparente, direto com o Senhor Jesus. Se já teve esse encontro, participe em paz, porque este encontro é apenas o símbolo de um encontro maior. Em breve, logo logo, quando menos esperarmos, nós celebraremos, participaremos junto com Ele da sua presença, da sua glória. Então o texto de Romanos nos traz libertação e paz, porque fomos justificados em Cristo Jesus.